que eu vou fazer é fazer uma espécie de um resumo que é quase a aula toda, da segunda aula que eu dou de Introdução ao Direito aos alunos que começam o curso de Direito aqui na nossa escola, na nossa Faculdade de Direito da Universidade Católica. Então nós na primeira aula fazemos uma simulação, uma espécie de um jogo, para permitir que as pessoas percebam de uma forma intuitiva o que é isto do direito. Todos nós sabemos o que é o direito, todos nós estamos em permanente contacto com o direito, simplesmente é uma coisa que está tão entranhada em cada um de nós e na nossa maneira de ser, que nós nem sequer notamos a existência desse corpo estranho nas nossas vidas. Não é? Isto é como nós quando nascemos com um sinal na cara, porque se estiver na cara nós vemos todos os dias, e pronto, habituamos a ele e faz parte de nós, não é? E com o direito é uma coisa parecida. Nós nascemos com ele, vamos aprendendo um conjunto de coisas de forma intuitiva, sem darmos conta, e um dia descobrimos que somos pessoas diferentes por causa de todo um conjunto de coisas que aprendemos ao longo da nossa vida, por pequena que ela seja. Bom, portanto, o que eu vou fazer é fazer uma espécie de segunda aula, portanto vou saltar por cima da simulação e claro que podem fazer perguntas, podem interromper. Eu, como disse, eu vou fazer uma coisa um bocadinho esquematizada, digamos assim. Portanto, uma coisa mais leve, tentando arranjar sempre exemplos daquilo que é a nossa vida corrente, aquilo que é a nossa vida normal, a minha e a vossa também. E portanto, se quiserem fazer alguma pergunta, interromper alguma coisa, digam, está bem? Eu acho que até tenho aqui um mecanismo. Eu não uso normalmente esta plataforma para dar as aulas, mas eu suponho que existe aqui um mecanismo qualquer para pôr o dedo no ar ou qualquer coisa. Mas mesmo que não exista, basta ligarem o microfone e falarem e eu dou-vos a palavra. Está bem? Ora bom, pronto. Então, eu vou partilhar o quadro convosco, porque ter uns bonecos ajuda sempre a perceber melhor estas coisas. Ora, como é que... já sei. Pronto, cá está ele. Antes de eu escrever, seja o que for, se calhar há duas coisas que nós precisamos saber, e até não é saber, nós já sabemos, mas consciencializar, que é o seguinte. Nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós precisamos uns dos outros. Suponho que já sabem isso, já devem ter aprendido isso. Nós somos animais sociais e isso tem implicações muito mais profundas do que aquelas que normalmente nós nos apercebemos. Nós precisamos uns dos outros no sentido de que precisamos uns dos outros para sermos como somos. O que é que isto quer dizer? Nós, para sermos verdadeiramente seres humanos, nós precisamos estar em contacto com outros seres humanos desde o início da nossa vida. Se um dia resolverem fazer uma experiência e oxalá isso nunca aconteça, mas infelizmente tem acontecido, sem ser experiências, mas tem acontecido na vida real. Se um bebê for privado do contacto com outras pessoas e do contacto com aquilo que é a cultura da sua comunidade, não é? E for mantido completamente afastado do contacto com outros seres humanos, ele não vai crescer como se fosse um ser humano. Ele não vai desenvolver competências linguísticas, por exemplo, não vai se portar sempre como se fosse um animal assustado, não é? Porque a sua dimensão biológica vai sempre prevalecer sobre a sua dimensão humana. Nós, para nos tornarmos seres humanos, no sentido próprio da palavra, nós temos de viver com outras pessoas, não é? Nós temos de aprender com outras pessoas. Aprender não só o que significa ser humano em termos biológicos, mas também o que significa ser humano em termos culturais. Não é? Nós precisamos de comunicar uns com os outros, e como é que fazemos isso? Através da língua. Não é? E a língua faz parte da nossa cultura. Ora bom, portanto, nós precisamos de viver em sociedade. Precisamos de viver uns com os outros. Por outro lado, nós vivemos num mundo em que somos cada vez mais dependentes de outras pessoas. Não é? As comunidades primitivas, tanto quanto se sabe, pelo menos,
as comunidades primitivas eram autossuficientes. Não é? Uma pessoa podia nascer, viver e morrer no mesmo espaço físico, na mesma aldeia, digamos assim, não precisava ser da aldeia para praticamente nada, porque tudo o que era necessário estava lá. Havia lá água, havia lá comida, a caça, viviam lá as pessoas com quem aquele elemento da comunidade contactava, não é? Portanto, as pessoas podiam facilmente nascer, viver a sua vida toda e morrer no mesmo local onde tinham nascido, contactando com as mesmas pessoas. Ora, hoje em dia isso não é assim. Não é? Hoje em dia nós estamos dependentes de coisas que acontecem não apenas no resto do país, em Portugal, mas no resto do mundo. Não é? Imaginem o que seria, por exemplo, o que seria não, o que é. Imaginem que uma pessoa, eu não sei se vocês usam, mas eu uso um despertador para acordar. E esse despertador é um rádio que está ligado à eletricidade. Se a eletricidade faltar, o despertador não toca e, portanto, eu não acordo. Não é? Primeiro contratempo do dia. Se eu tiver coisas marcadas, vai ser um aborrecimento, porque vou faltar a compromissos com outras pessoas. A seguir, dirijo-me à casa de banho para tomar banho e verifico que não tenho água quente. Pior, verifico que não tenho água, não é? Para ser uma coisa ainda pior. Bom, isto é o dia estragado, não é? Percebem? Penso em começar a avisar as pessoas com quem tinha compromissos de que se calhar não vou poder comparecer a esses compromissos, então ligo o meu telefone e o telefone não funciona. O meu telefone, que é de uma marca americana, provavelmente montado com componentes fabricados em todo o mundo, montado para aí na Irlanda ou na China, ou não sei lá bem onde. Estão a ver? Portanto, a nossa existência hoje em dia é afetada por coisas que acontecem em todo o mundo. Nós, não sei se vocês têm memória disso, porque eram muito novos nessa altura, mas nós ali em 2007, 2008 tivemos uma crise financeira tremenda. Porquê? Uma crise financeira mundial. Porquê? Porque, de repente, nos Estados Unidos houve um conjunto de famílias que deixaram de ter possibilidade de pagar as hipotecas das suas casas. E os bancos que lhes tinham concedido esses empréstimos faliram e essas falências tiveram repercussões a nível mundial. E houve pessoas em Portugal e no resto do mundo que foram despedidas dos seus empregos, deixaram de poder trabalhar e de poder ganhar dinheiro. Não é? Portanto, e aconteceram uma série de coisas e, portanto, deixaram de poder sustentar as suas famílias da forma que me faziam até aí. Percebem? Portanto, hoje em dia, aquilo que acontece numa determinada parte do mundo tem influência no resto do mundo todo. Portanto, nós precisamos uns dos outros, nós estamos intimamente ligados uns aos outros cada vez mais. A globalização também é isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as nossas ambições pessoais, certo? Nós gostamos de ter o nosso espaço, nós gostamos de fazer as coisas de que gostamos de fazer, nós gostamos que os outros não mandem em nós. Basta pensar na experiência que é quererem às vezes fazer qualquer coisa que os vossos pais não querem que vocês façam, não é? Portanto, é logo a primeira experiência com a autoridade. Não é? Com as regras, com o ter de fazer alguma coisa ou não poder fazer alguma coisa. E essa circunstância, ou seja, o facto de nós precisarmos de viver em sociedade, mas o facto de nós ao mesmo tempo termos as nossas ambições pessoais e os nossos apetites e os nossos sonhos e os nossos projetos e essas coisas todas, desencadeia o chamado risco de conflito, certo? Não sei se já tiveram alguma vez a experiência de depois de um jantar com os amigos estarem meia hora cá fora, às vezes ao frio, outras vezes até à chuva quase, a decidir o que é que vão fazer a seguir ao jantar. Eu não sei se já tiveram essa experiência, eu tive essa experiência dezenas de vezes com amigos meus. Isto porque um queria ir para casa, o outro queria ir beber um copo, o outro queria ir à discoteca, o outro queria ir não sei onde, e não sei o quê, e de repente de 10 pessoas tinham 15 opiniões diferentes sobre aquilo que se podia fazer a seguir. Ora bom, é este tipo. Claro que isto não suscita conflitos, mas, por exemplo, a necessidade que duas pessoas tenham de partilhar o mesmo espaço, por exemplo, pode desencadear conflitos. Não é? Ora bom, e esses conflitos, portanto, vamos escrever aqui conflitos aqui em baixo, já vão perceber porque é que eu vou... Ora, era bom que isto escrevesse. Já está. Conflitos. Isto desencadeia conflitos, certo? E nós temos duas hipóteses. Ou arranjamos uma forma pacífica de resolver estes conflitos, ou então matamos todos uns aos outros, não é? Porque o conflito começa com palavras mais duras, depois escala para berros,
a certa altura escala para a agressão física e antes de darmos conta estamos a agredir uns aos outros, à facada, ao murro, à paulada, a tiro, etc. Até porque nós humanos não somos uma espécie muito beligerante, não é? Nós somos uma espécie que rapidamente descamba para a violência, não é? E, portanto, a guerra faz parte da nossa existência, nós estamos habituados a ela. Não nós, porque graças a Deus não temos guerras há muito tempo em Portugal, mas a raça humana, de uma forma geral, convive bem com a guerra, não é? E, portanto, ou nós arranjamos uma forma de resolver estes conflitos pacificamente, ou então a alternativa é matarmos uns aos outros, não é? No fundo, é aplicar a lei do mais forte, ao fim e ao cabo, não é? Então, qual é a forma que as várias civilizações humanas encontraram para resolver estes conflitos? Através de um critério. Temos de arranjar um critério, uma forma, uma medida, uma maneira de resolver estes conflitos sem ser à força, sem ser usando a força. Claro que isto é uma aquisição recente, não é? Porque, como sabem, para quem acompanhou as aulas de História, a resolução de conflitos pela força e pela via armada era uma coisa normal até há poucas centenas de anos atrás, não é? Aliás, nós portugueses fomos especialistas nisso durante muito tempo. As nossas possessões ultramarinas, como se chamavam antigamente, foram conquistadas à força, não é? Nós já fomos uma potência mundial respeitada praticamente por todos os povos. Ora bom, há uma forma que se pode experimentar, que é aplicando o sorteio, não é? Duas pessoas têm um litígio e pode-se resolver esse litígio através de um sorteio. A prática demonstra que, embora pareça uma solução boa, ela na prática não resulta, porque as pessoas não aceitam o sorteio, não é? As pessoas não aceitam que um conflito seja resolvido por um critério baseado unicamente no acaso. E aquilo que elas querem, aquilo que todos nós queremos, é que estes conflitos sejam resolvidos de acordo com um critério de justiça, certo? Então eu vou escrever cá em cima. Nós queremos que os nossos conflitos sejam resolvidos aplicando um critério de justiça, certo? Qual é o problema? Nós podíamos constituir tribunais, como sabem, nas sociedades ocidentais e em todas as sociedades em geral, quem tem competência para resolver litígios entre pessoas, resolver conflitos entre pessoas de forma pacífica são os tribunais. Nós podíamos dizer a um juiz o seguinte: olha, a sua função é resolver conflitos de acordo com uma ideia de justiça. Mas nós íamos ter aqui um problema. Porquê? Porque a ideia de justiça do juiz pode não ser, e certamente não será em muitos casos, a ideia de justiça de cada uma das partes envolvidas, certo? Cada um de nós tem a sua ideia de justiça. E a verdade é que, por mais que a civilização humana se tenha esforçado por definir o conceito de justiça, a verdade é que até hoje ainda ninguém conseguiu definir o que é justiça, não é? Nós temos uma ideia vaga do que é justiça. Nós conseguimos dizer o que é muito injusto, conseguimos dizer se calhar aquilo que é justo de uma forma geral, de uma forma um pouco ainda vaga, mas nós não conseguimos prender a ideia de justiça num único conceito, numa definição. Não há uma definição de justiça. E, portanto, não havendo uma definição de justiça, nós não conseguimos dizer que uma decisão é absolutamente justa. Não é? Ora bom, então o que é que nós fazemos? Em vez de dar carta branca ao juiz para resolver os conflitos entre pessoas de acordo com a dele, ideia de justiça, nós tentamos, sociedade organizada, não é? Por exemplo, a sociedade portuguesa, nós tentamos deduzir da ideia de justiça, não é? Declinar da ideia de justiça um conjunto de ideias diretoras, não é? Um conjunto de valores que para nós estão estreitamente ligados à justiça. Então, por exemplo, um dos princípios que chamam-se estas ideias diretoras, estes valores, nós chamamos princípios jurídicos. Por exemplo, um dos princípios que decorre imediatamente da ideia de justiça é o princípio da igualdade, por exemplo. Não é? Eu creio que quem tem irmãos já descobriu que
já foi confrontado com uma sensação de injustiça por achar que foi tratado de forma desigual relativamente aos seus irmãos, não é? Na história dos pais que deixam o irmão mais velho sair, mas o irmão mais novo, que só é para aí, sei lá, 3 anos mais novo, portanto a diferença não é muito grande, também quer sair, e os pais, tu ainda és muito novo, não podes sair e tal, não é? Percebem? Ou ao contrário, não é? O irmão mais novo que começa, ou a irmã mais nova, no meu caso foi uma irmã mais nova, que começa a tentar infernizar a nossa existência, e quando nós temos uma reação um bocadinho mais musculada, logo os pais ocorrem em socorro da irmã mais nova ou do irmão mais novo, com o argumento de que nós somos mais velhos e, portanto, temos de ter mais juízo e temos de compreender as perrices dos nossos irmãos, etc. E nós sentimos injustiçados com esta coisa, não é? Portanto, a ideia de igualdade é uma das ideias, um dos princípios que nos ocorre logo quando nós pensamos no que é que significa a justiça. Não é? A justiça significa, antes de mais nada, igualdade. Mas a justiça também significa liberdade, não é? Eu creio que, pelo menos na sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade europeia ocidental, herdeira da tradição judaico-cristã, o princípio da liberdade está estritamente ligado à ideia da dignidade das pessoas. Não é? Nós para nos sentirmos como pessoas dignas, nós temos de ser livres, com tudo o que isso implica. Não é? E com os custos que isso implica também. Não é? A liberdade implica responsabilidade, desde logo. Não é? Mas se nós, basta pensar, aqueles que não têm liberdade são os escravos, não é? Os escravos não têm dignidade, são tratados como coisas. Não é? Portanto, a liberdade é uma componente essencial da nossa dignidade e, portanto, uma componente essencial da nossa ideia de justiça. Não é? Mas, ao mesmo tempo, na medida em que nós, e eu estou a simplificar isto um bocadinho, porque há muitos mais princípios à volta, mas estes são os principais, digamos assim. Nós, na medida em que vivemos em sociedade, nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas que nos são próximas, não é? Nós sofremos com as pessoas de quem gostamos, não é? E de quem gostamos e que nos são próximas, da nossa família, dos nossos amigos, etc. Mas mais do que isso, nós sofremos e empatizamos com o sofrimento mesmo de pessoas que não nos são nada, que nem são amigos, nem são família, nem nada. E, portanto, nós todos sonhamos, creio eu, com uma sociedade em que ninguém tem de sofrer desnecessariamente, não é? Ninguém tem de passar fome, ninguém tem de viver debaixo de uma ponte, não é? Portanto, eu acho que todas as pessoas aspiram a esta ideia. E então, há um outro valor fundamental, que é o valor da solidariedade. Se vocês pensarem um bocadinho, quem já estudou história contemporânea, este tríptico de valores, digamos assim, corresponde aos valores da Revolução Francesa, não é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Só que em vez de escrever fraternidade, eu escrevi solidariedade. Ora, isto é verdade para qualquer sistema, para qualquer comunidade organizada, não é? Para qualquer sociedade que tem de se organizar. Não é? A questão é esta: para nós resolvermos de forma satisfatória, de forma pacífica, os conflitos entre cada um dos membros da nossa sociedade, nós temos de nos organizar. E temos de nos organizar de acordo com uma ideia de justiça. Não é? E como é que nós fazemos isso? Eu estou um pouco a recapitular aquilo que disse há pouco. Nós vamos tentar concretizar esta ideia de justiça num conjunto de ideias, de ideias que são expressão ou tradução desta ideia de justiça. Claro que isto é assim, como eu disse, para todo o ordenamento jurídico em geral, para todo o direito da nossa sociedade em geral, mas depois cada ramo do direito, que nós vamos ver, tem os seus princípios específicos, não é? Por exemplo, os direitos processuais, portanto, aqueles que regulam a tramitação dos processos nos tribunais, seja o processo civil, seja o processo penal, seja o processo tributário, seja o processo administrativo, seja o que for. Por exemplo, há 2 princípios fundamentais, que é o princípio da imparcialidade do juiz, não? O juiz tem de ser imparcial para ser justo, não é? E o princípio da independência dos tribunais. Os juízes não podem receber instruções do governo, não é? Portanto, o poder judicial é um poder independente face ao poder executivo, legislativo, etc. Ora bom, mas também aqui, quando nós falamos aqui destes princípios, nós estamos a falar de ideias que ainda são um pouco vagas, isto é, deixem-me só fazer aqui uma coisa, que é para depois perceberem melhor onde é que isto vai ter.
Ok. Ora bom, portanto, se eu, imaginem o seguinte, eu posso dizer a um juiz, posso dizer-lhe o seguinte, olha, resolva os conflitos de acordo com estas ideias fundamentais, igualdade, solidariedade e liberdade. Bom, o que é que acontece? Imaginem que o António chamava estúpido ao Joaquim. Eu não sei se há algum António, algum Joaquim. Estes que eu estou a falar são outros que não nenhum dos que está aqui presente. Aliás, o meu nome também é António, portanto. Se eles forem a tribunal apenas, e no fundo o juiz tiver o encargo, tiver a função de resolver o litígio aplicando apenas princípios, o António vai dizer, eu chamei estúpido ao Joaquim porque, para além dele ser mesmo estúpido, se não fosse eu não diria, de facto eu agi no exercício da minha liberdade de expressão. Não é? A minha liberdade também é a liberdade de dizer aquilo que eu penso. Portanto, eu quando digo que ele é estúpido, estou a dizer aquilo que eu penso e eu tenho de ser livre de dizer isso. O Joaquim, por seu lado, vai dizer que foi ofendido na sua dignidade, não é? Que foi ofendido na sua integridade moral, no seu amor próprio. Não é? Como é que o juiz vai resolver isto? Bom, o juiz vai ter muita dificuldade, porque isto ainda não está, ainda não é suficientemente concreto, não é? Estas ideias ainda não são suficientemente concretas para lhe darem um critério seguro para ele decidir. Então nós temos de avançar um passo mais na direção de uma maior concretização ainda. E então essa concretização vai ser feita como? Vai ser feita traduzindo ou concretizando, se preferirem assim, estas ideias, estas tais ideias diretoras, estes princípios, em normas de comportamento, em regras de comportamento, certo? Eu vou escrever isso aqui. Portanto, estes princípios, vou-lhe chamar normas, estes princípios vão ser concretizados num conjunto de normas ou regras. Para aqueles que decidirem seguir direito, vão ver que a estrutura destas normas já obedece a esta ideia de tentar permitir dar ao juiz critérios seguros para uma decisão relativamente a casos concretos, relativamente aos conflitos concretos. Porquê? Porque as normas, de uma forma geral, são compostas de duas partes. Numa primeira parte, que nós chamamos a hipótese legal, a norma descreve uma situação típica de conflito de interesses. Por exemplo, a norma diz, se alguém tiver celebrado um contrato e deixar de cumprir esse contrato, não é? Se alguém causar um dano a outra pessoa agindo de forma culposa, se alguém encontrar algo abandonado, não é? Portanto, no fundo, a norma, nesta primeira parte, a norma contém a previsão de uma situação típica de conflito de interesses. Bom, e reparem, eu se estivesse no vosso lugar perguntava, mas então estas normas prevêem todo o tipo de comportamentos que nós podemos ter. Como é que isto é possível? Não é? Porque nós temos regras para tudo, não é? Temos regras na escola, temos regras em casa, temos regras na profissão, temos regras na estrada, temos regras para passar as fronteiras. Nós temos regras para tudo. Se vocês pensarem um bocadinho, temos regras para tudo. Parece que toda a nossa vida está condicionada por essas regras. Portanto, é possível prever tudo? Bom, possível, é quase. Porquê? Porque desde o momento em que as sociedades tiveram necessidade de se organizar, as sociedades foram criando estas regras e, portanto, as regras que nós temos hoje são o resultado de uma evolução histórica de milhares de anos. Não é? Por exemplo, o direito civil, que é o direito das pessoas, que é aquilo que, no fundo, acompanha a nossa existência desde o nascimento até à morte, e que regula os contratos, os casamentos, as indemnizações, a constituição de família, os efeitos da morte, etc. O direito civil começou a ser aperfeiçoado ainda no Império Romano. Nós temos regras hoje que são ainda decalcadas quase de regras que havia já no Império Romano, não é? Ou seja, esta carga cultural, esta carga histórica, permite-nos hoje em dia
prever com razoável exatidão os vários comportamentos que as pessoas vão adotar numa sociedade e, portanto, particularmente aqueles que podem gerar conflitos, não é? Portanto, graças a essa carga histórica, nós conseguimos, com algum rigor, conseguimos prever a esmagadora maioria dos comportamentos que as pessoas vão adotar. Não conseguimos prever todos, não é? Não adianta fingir porque não conseguimos. Mas conseguimos prever quase todos. Bom, então, na tal primeira parte nós temos isto, a tal previsão. Se acontecer isto, e depois na segunda parte tem o critério para resolver o conflito, não é? Se alguém deixar de cumprir um contrato, pode ser condenado a cumpri-lo, pode ser obrigado a cumpri-lo. Ou então pode ser obrigado a pagar uma indenização pelos prejuízos que tiver causado a outra pessoa, não é? Se alguém encontrar uma coisa sem dono, pode apropriar-se dela, não é? Desde que tenha a certeza de que ela não tem dono, pode apropriar-se dela, tornar-se proprietário dela, não é? Se alguém, por exemplo, celebrar um contrato, mas estiver momentaneamente incapacitado de saber o que é que está a fazer, ou porque bebeu demais, ou porque foi sujeito a um choque emocional muito grande e, portanto, não está em si, não é como nós dizemos, essa pessoa mais tarde pode vir anular esse contrato. Estão a entender? Portanto, cada norma diz, se acontecer isto, o conflito, se verificar este conflito, a consequência deve ser esta. Este conflito deve ser resolvido desta maneira. Ora bom, com estas normas, os juízes já têm um critério seguro para decidir, certo? E, portanto, já podem, através da aplicação destas normas, decidir os conflitos de interesses, conflitos entre pessoas que lhes são submetidos nos tribunais. Então, reparem, uma coisa interessante, eu não sei, conseguem ver o meu cursor, o cursor do meu computador no quadro ou não? Conseguem ver o cursor? Sim? Ótimo, fantástico. Então, reparem, se isto aqui é concretização disto aqui, então, e se isto aqui são as regras pelas quais nós pautamos o nosso comportamento todos os dias, não é? Justamente para evitar conflitos, desde logo, eu também já vos vou falar sobre isso. Então, o direito é formado por isto tudo. Estão a ver? O direito são um conjunto de regras, de normas de comportamento, criadas pelos órgãos políticos do nosso Estado, que no fundo exercem um mandato que lhes é conferido por nós próprios, não é? Quem tem competência para criar estas regras de comportamento somos nós próprios. Nós, enquanto comunidade, a competência originária para criar estas regras pertence a cada sociedade, a cada comunidade, certo? Nós, se alguém nos impuser isto contra a nossa vontade, significa que o sistema em que nós vivemos não é um sistema democrático, não é? Significa que é uma ditadura. Portanto, nós, quem tem competência para impor estas limitações à nossa liberdade, porque no fundo é disso que se trata, que são, no fundo, as regras são limitações à nossa liberdade, que nós aceitamos porque são o preço que nós pagamos para poder viver em sociedade de forma pacífica, não é? Como é impossível os 10 milhões de portugueses legislarem e criarem regras que vinculem todos os outros, portanto toda a comunidade, o que é que nós fazemos? Nós, de 4 em 4 anos, nós elegemos um conjunto de deputados a quem conferimos o mandato, não é? A quem encarregamos, digamos assim, de criar essas leis, certo? Portanto, o direito é composto por estas regras todas, naturalmente, que afetam toda a nossa vida. Há poucos espaços ainda livres de direito, digamos assim, poucos espaços que não são regidos por regras jurídicas. Por exemplo, a relação de amizade não é regida por regras jurídicas nenhumas, não é? A relação de namoro, em princípio, não é regida por regras jurídicas nenhumas, embora haja uma situação em que a relação de namoro pode ser juridicamente importante para qualificar um determinado tipo de crime, violência doméstica. Mas fora isso, não há regras jurídicas. As pessoas iniciam uma amizade, gerem uma relação de amizade, enfim, dito desta maneira até parece uma coisa feia, extinguem as relações de amizade sem intervenção nenhuma do direito, dos tribunais, da polícia. Os tribunais não têm nada a ver com os nossos amigos, como é evidente, não é? Mas há outros aspectos, não é? Por exemplo, as relações familiares são determinadas por regras jurídicas. Nós temos direitos relativamente aos nossos pais e temos deveres relativamente aos nossos pais. Não é? Nós, quando entramos para a escola, temos direitos relativamente à escola e temos deveres relativamente à escola.
Não é? Quando chegamos ao liceu, a mesma coisa. Quando chegamos à universidade, a mesma coisa. Se nós nos filiamos num clube desportivo para praticar um desporto, nós temos regras, não é? Temos de cumprir regras. Nós temos de ir aos treinos, temos de respeitar os horários, temos de tratar bem os nossos colegas de equipa, temos de tratar bem o nosso treinador, não é? Nós estamos sempre colocados perante regras para tudo, basicamente. Até para comer à mesa nós temos regras, não é? Embora não sejam regras jurídicas, mais uma vez, não é? Aquela coisa de segurar o garfo com a mão esquerda e a faca com a mão direita não é uma regra jurídica, como é óbvio, não é? Para além das regras, uma coisa que eu por acaso não vos ia dizer, mas já ficam a saber também. Para além das regras jurídicas que orientam uma parte muito importante da nossa vida, nós depois temos outras regras. Temos regras morais, não é? Que têm que ver com aquilo que é o nosso código moral de conduta, não é? Aquilo que nós queremos ser como pessoas, a maneira como nós queremos ser perante os outros e perante nós próprios. E temos regras sociais, não é? Há regras de comportamento social que não são jurídicas, por exemplo, essa coisa de comer pegando no garfo com a mão esquerda e na faca com a mão direita, não é? Não pôr os pés em cima da mesa, por exemplo, em determinadas circunstâncias vestir-se de uma certa maneira, não é? Ninguém vai a um casamento de calções e havaianas, acho eu, não é? A menos que a ideia seja essa mesmo, não é? A menos que a ideia seja precisamente ir vestido dessa maneira para fazer, e a festa do casamento seja uma churrascada à beira-mar, pronto, aí já vale tudo. Agora, num casamento nós vamos todos bem vestidinhos, não é? Os homens vão de fatinho, de gravata, ou laço, não sei o quê, as mulheres vão de vestido, normalmente vestido comprido, não é? Mas sempre muito mais arranjadinhos. Por exemplo, para as aulas também devíamos ir mais ou menos arranjadinhos, mas já tive alunos a assistir às aulas de calções e de havaianas, coisa que não me ocorrece coisa nenhuma, não tem problema nenhum com isso. No tempo em que eu fui aluno era uma coisa absolutamente impensável, não é? Uma pessoa aparecer mal lá assim já não entrava na sala. Mas também os pais dos meus amigos que fizeram um curso de Direito em Coimbra há muitos anos diziam que era impensável uma pessoa aparecer nas aulas sem ser de fato e gravata, por exemplo. Era impensável aparecer no exame sem aparecer de barba feita, por exemplo. Portanto, as coisas vão mudando, vão evoluindo, portanto, é assim mesmo. Estão a ver? Portanto, nós enquanto seres humanos e enquanto seres sociais, nós precisamos de viver de uma forma organizada uns com os outros, não é? Para que a nossa vida flua naturalmente. Se nós passarmos a vida angustiados com aquilo que temos de fazer a seguir, do género, como é que eu vou lavar os dentes, como é que eu vou arranjar comida, se nós passássemos a vida angustiados com isto, não fazemos mais nada. Não tínhamos tempo para as tarefas mais criativas, não é? Portanto, nós temos de viver numa sociedade organizada e essa organização é obtida à custa de regras de comportamento. Essas regras são regras jurídicas. São jurídicas porquê? Porque são criadas pelos órgãos políticos da comunidade e que, portanto, são aplicadas pelos tribunais. Portanto, nós podemos ser obrigados a cumprir essas regras se não o fizermos voluntariamente. E, ao mesmo tempo, temos regras morais e regras sociais. Não é? E é isso que, no fundo, esse é que é o segredo do sucesso de qualquer sociedade, de qualquer grupo de pessoas. É ser capaz de, com o menor sacrifício possível para a liberdade de cada um, ser capaz de cumprir essas regras relativamente às outras pessoas. Ora bom, eu estava aqui a hesitar para saber se iria, mas ainda temos aqui, eu não quero massacrar-vos mais do que o estritamente necessário, mas ainda temos aqui algum tempo. Ora bom, uma coisa que é importante, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, pelo menos quem não tem formação jurídica, poucas pessoas sabem, e que é uma coisa importante. Eu disse-vos, estas normas ou regras são concretizações destes princípios. O que é que acontece? Cada princípio permite várias concretizações. Por exemplo, há pouco disse-vos que uma pessoa, imaginem alguém que está perdido de bêbado, completamente embriagado, depois de um cortejo da queima das fitas, por exemplo, e entra num alfarrabista para comprar um livro caro, é? Mas a pessoa até tem um cartão de crédito que os pais lhe deram, num momento também de insanidade temporária, deram-lhe o cartão de crédito, e portanto a pessoa entra no alfarrabista e compra um livro caríssimo, um livro raro, caríssimo, certo? Perdido de bêbado. E chega à casa todo contente com a compra que fez. Dorme, não é? Recupera a sobriedade e no dia seguinte olha para o livro e pensa, o que é que está aqui a fazer? E de repente lembra-se que comprou aquele livro no dia anterior. Custou para aí, sei lá, imaginem, 500 euros, por exemplo. Para um livro é caro, não é? Se for um livro muito raro, até nem é muito caro, mas pronto, mas é caro, para todos os efeitos. 500 euros é muito dinheiro.
O legislador, portanto, o legislador, isto é, aquelas pessoas que têm o encargo, que têm a função de, em nome do povo, criar leis, têm aqui várias hipóteses de solucionar este conflito, não é? Podem dizer, bom, aí ele comprou porque estava bêbado e embebedou-se porque quis, então o problema dele, acabou, agora fica com o livro, certo? Acho que ninguém fica escandalizado com isto, não é? Portanto, está dentro daquilo que nós consideramos uma solução possivelmente justa do conflito, certo? O legislador também podia dizer, não, a pessoa, é certo que ela se embebedou porque quis, mas a verdade é que ela, no momento em que celebrou o contrato, estava perdida de bêbado, o próprio alfarrabista com certeza percebeu que a pessoa estava completamente embriagada e, portanto, também não é justo que a pessoa agora fique obrigada a um contrato que ela, se estivesse no seu estado normal, nunca teria celebrado. Não é? Então, o legislador pode dizer, bom, então a solução justa aqui é permitir que a pessoa anule o contrato. Sempre. Não é? Portanto, nós ou podemos encontrar aqui uma solução que proteja sempre aquele que vendeu o livro, ou podemos encontrar uma solução que proteja sempre aquele que comprou o livro naquele estado de embriaguez. Ou podemos encontrar uma solução intermédia, certo? Ou podemos dizer, por exemplo, o seguinte, muito bem, se a pessoa fizer um contrato nestas circunstâncias, ela poderá anular o contrato se puder provar que o outro contraente se apercebeu que ela estava num estado de incapacidade momentânea, não é? Que ela estava embriagada. Se porventura a pessoa estava embriagada, mas isso não era visível para outras pessoas, portanto, se o outro contraente não se apercebeu de boa fé que a pessoa estava embriagada, então o contrato já não pode ser anulado. Então, reparem, temos para o mesmo conflito, temos três soluções diferentes, todas elas dentro dos limites daquilo que nós consideramos uma solução justa, não é? Então qual escolher? Quem é que escolhe? Bom, escolhe, neste caso, em Portugal, escolhe a Assembleia da República, não é? Ou o Governo, porque o Governo também tem competências legislativas. Em Portugal, quem escolhe, quem faz estas escolhas, mandatada pelo povo, é a Assembleia da República ou o Governo. A Assembleia da República cria leis, não é? O Governo cria decretos-leis, certo? E com que critério, não é? Muito bem, nós já sabemos quem é que escolhe as leis, quem é que faz as leis, mas qual é o critério? Não é? Qual é o critério que nos ajuda a, dentre aquelas três soluções que eu vos falei, escolher uma? Não é? E então o critério é sempre o mesmo. A resposta é, bom, o critério é sempre o mesmo, é o critério da justiça. Dentre as três soluções, nós vamos escolher aquela que seja a mais justa, certo? Mas alguém dirá, mas não são todas igualmente justas? Não. Elas não são todas igualmente justas. Elas estão todas dentro daquilo que nós consideramos uma solução justa. Mas elas são diferentes entre si. Então, como é que nós vamos descobrir qual é de todas a solução mais justa? Bom, só há uma forma. Como nós não temos um justiçómetro, não é? Portanto, não temos um aparelho para medir a justiça, para uma espécie de um termómetro, não é? Que a pessoa mete na solução e vê qual é a solução mais justa. Não temos nada disso. Ninguém tem. Ninguém nunca teve ao longo da história. Então, o que é que nós vamos dizer? Vamos dizer, bom, será a solução mais justa aquela que a maioria das pessoas que têm competência para tomar estas decisões considerar que é a solução mais justa. Certo? E por isso é que na Assembleia da República as leis são aprovadas quando têm a maioria dos votos dos deputados. Como nós não conseguimos determinar, dentre todas as soluções possíveis, qual é a mais justa, em abstrato, não é? Portanto, como eu digo, não temos nada para medir. Então, o que nós temos de fazer é de deixar que seja a maioria a dizer qual é a sua opinião sobre qual das várias soluções é a mais justa de todas. Bom, e não nos enganemos, não vale a pena estarmos aqui a fingir coisas. Aquilo que cada um considera ser a solução mais justa é determinado por um monte de coisas. Pela sua experiência pessoal, pela sua cultura, pela sua experiência relativamente à forma como viveu a sua vida e na sua relação com os outros, pela sua ideologia política, pela sua religião, não é? Pelo seu código moral, pela sua moral, não é? Por essas coisas todas.
claro que, como nós elegemos as pessoas para a Assembleia da República em listas de partidos políticos, evidentemente que o fator mais importante aqui tenderá a ser, mas nem sempre, mas tenderá a ser a ideologia política das pessoas, como é evidente. De vez em quando não é. De vez em quando são as convicções pessoais e morais de cada um. E então, nessas alturas, com certeza já se aperceberam disso, os grupos parlamentares dão liberdade de voto aos deputados, certo? Quando se discute, por exemplo, o aborto ou a eutanásia ou outras coisas, quaisquer, coisas do mesmo género, coisas que mexem não tanto com a ideologia política das pessoas, mas com as suas convicções pessoais, então o remédio é dar liberdade de voto aos deputados. O que não deixa de ser uma coisa perigosa, porque nós, quando elegemos os deputados, nós não votamos em pessoas por causa da sua consciência moral. Nós votamos em pessoas que têm uma determinada ideologia política, certo? Portanto, quando a Assembleia da República quer legislar sobre aspectos como estes, não é? Temas que são mais difíceis de decidir apelando apenas à ideologia política, esses partidos deveriam, antes das eleições, deveriam ter-se pronunciado sobre essas questões e deveriam ter dito qual era a sua perspectiva sobre o assunto, que é para quem vota neles, votar com conhecimento de causa do que vai acontecer a seguir, certo? Ora bom, portanto, o legislador, no fundo, quando nós falamos do legislador como se fosse uma entidade abstrata, não é? Mas na prática o legislador é a Assembleia da República, é o governo, não é? Portanto, no fundo, o que estas pessoas fazem é, todos os dias, escolhem dentro, quando é preciso resolver determinado problema que tem um impacto em toda a sociedade, elas, no fundo, escolhem uma forma de o resolver. E resolvem-no como? Criando uma lei, modificando uma lei, extinguindo uma lei, certo? E fazem isso como? Procurando sempre a solução mais justa. De acordo com o critério? De acordo com os seus próprios critérios. Não é? Com os seus critérios pessoais e que nós partimos do princípio, presumimos que se a maioria está de acordo que aquele é o melhor critério, então provavelmente aquele será o melhor critério. Certo? Ora bom, são estas regras, isto para terminar, são estas regras, estas normas, que os juízes depois vão aplicar na resolução de conflitos. Certo? O António chamou estúpido ao Joaquim. O Joaquim propõe uma ação contra o António e vai a tribunal discutir isto. Então, o juiz vai utilizar um conjunto de regras. O que é que acontece? O que é que estas regras já têm? Estas regras já contêm uma ponderação entre os vários princípios. Portanto, o legislador, quando criou determinada norma, por exemplo, destinada a proteger a reputação de outras pessoas, já ponderou as várias situações em que isso pode acontecer. E, portanto, já decidiu o que é que merece ser protegido, se merece ser protegida a liberdade de expressão ou se merece ser protegido a dignidade das pessoas. E neste caso, por exemplo, aquilo que é protegido é a dignidade das pessoas, certo? O Joaquim teria direito a uma indemnização contra o António por o António lhe ter chamado estúpido, certo? Reparem, uma coisa é o António dizer, apelar a factos e dizer o Joaquim fez isto, fez aquilo e fez mais aquilo, isto é errado. Isto prejudicou pessoas, não é? E ele não devia ter feito isto. Isto é uma coisa. Outra coisa diferente é dizer que o Joaquim é um estúpido. Isto é um juízo de valor, certo? Isto são factos, já é um juízo de valor. E sendo um juízo de valor, a nossa lei já não permite que seja uma pessoa a fazer sobre outra pessoa um juízo de valor. E, portanto, o juiz, neste caso, iria condenar o Joaquim, iria condenar o António a pagar uma indemnização ao Joaquim por o ter ofendido, independentemente daquilo ser verdade ou não. Não é? Porque nem é verdade, nem é mentira que o Joaquim seja estúpido. O que pode ser verdade são os factos dos quais o António partiu para chamar estúpido ao Joaquim. Mas isso é outra coisa. Certo? Isso é outra coisa. Estão a entender? Muito bem. Pronto, não vos massacro mais. Isto, no fundo, então, o direito é o quê? Queria só dizer mais uma coisinha rápida, que eu já disse, mas eu queria que ficasse claro. O direito, quando nós falamos do direito, nós falamos disto tudo, não é? De todas estas regras, todas estas normas criadas pela Assembleia da República, pelo Governo, mas também dos princípios da ideia de justiça que elas visam concretizar, certo? Nós não conseguimos compreender nenhuma regra jurídica se não compreendermos qual é a ideia de justiça que essa norma visa traduzir, não é? Qual é o critério de justiça que o tribunal deve aplicar
para resolver aquele conflito, certo? Portanto, o direito é isto tudo, não são apenas as regras escritas, são as regras e os princípios. E esta ideia de justiça, esta referência permanente à ideia de justiça, certo? E nós aprendemos estas regras logo, quando começamos a ter noção da nossa própria individualidade, certo? Nós aprendemos-las de uma forma intuitiva. E as primeiras pessoas com quem nós aprendemos estas regras é que os nossos pais. Os nossos pais é que nos dizem o que é que nós devemos fazer, o que é que nós não devemos fazer. No fundo, o direito, a ordem jurídica, que nós lhe chamamos, são regras de comportamento, não é? São diretrizes de comportamento que nós devemos observar e que nos dizem o que é que nós não podemos fazer, não é? Nós não devemos roubar, nós não devemos agredir, não é? Nós não devemos magoar as outras pessoas, nós devemos respeitar a propriedade alheia, etc. Não é? São regras que nos dizem aquilo que nós devemos fazer, não é? Nós devemos pagar impostos, vocês ainda não, já pagam. Não sabem é que os pagam, mas pagam. Cada vez que compram qualquer coisa estão a pagar um imposto, logo. Não é? É outra coisa com a qual nós temos de viver até morrer. Aliás, os alemães dizem que têm um ditado segundo o qual só há duas coisas na vida que nós temos necessariamente de fazer: morrer e pagar impostos. Portanto, em Portugal isto só é verdade há uns tempos para cá, porque antes a única coisa que nós tínhamos de fazer era de morrer, porque pagar impostos pouca gente pagava, mas hoje em dia já é diferente, graças a Deus. Portanto, o direito diz-nos o que é que nós somos proibidos de fazer, e esta proibição normalmente é para proteger as outras pessoas, naturalmente, não é? Aquilo que nós somos obrigados a fazer, e depois temos um grande espaço de liberdade em que o direito nos diz o que é que nós podemos fazer. Não é? Por exemplo, nós podemos escolher o lugar onde queremos estudar, nós podemos escolher a profissão que queremos seguir, nós podemos casar com quem queremos casar, desde que outra pessoa também queira casar connosco, é evidente. Não é? Nós podemos escolher onde vamos viver, não é? Nós podemos escolher se nos deslocamos de carro, de bicicleta, de moto, de transporte público, de táxi, o que for, não é? Nas nossas deslocações diárias. A liberdade é isso tudo. E dentro de um conjunto de limites bastante largos, nós podemos fazer aquilo que queremos, certo? Portanto, o direito é isto que nos diz quais são os limites à nossa liberdade, e repito, esses limites são-nos impostos pela necessidade que nós temos de viver todos uns com os outros, pacificamente, não é? E estas normas, a partir do momento em que nós vamos aprendendo estas normas, com os nossos pais, com os nossos professores, não é? Com os nossos treinadores, com os nossos mentores, etc., elas vão nos modificando, elas vão passando a ser parte de nós. Eu costumo fazer uma experiência com os meus alunos, que é o seguinte: a meio de uma aula, pergunto-lhes de repente, quem é que aqui era capaz de matar uma pessoa? E nunca ninguém diz que era capaz. Certo? Claro que nós, muitas vezes, só sabemos do que é que somos capazes em situações de crise. É? Mas pronto, mas assim, de repente, aliás, matar uma pessoa, matar um animal, não é? Portanto, pôr fim a uma vida é uma coisa que nos custa. Porquê? Porque nós fomos educados assim. A partir de uma determinada altura, aquilo que nós somos, relativamente às outras pessoas, é o resultado de um processo de educação. E este processo de educação mais não é do que a interiorização destas regras todas. Percebem? Isto passa a fazer parte de nós, passa a fazer parte daquilo que é a nossa essência enquanto pessoa. Estão a entender? Nós, a certa altura, somos incapazes de fazer certas maldades, alguns de nós, pelo menos, somos incapazes de fazer certas maldades, porque aquelas regras foram de tal maneira interiorizadas que passaram a ser parte de nós. Já são parte de nós. Certo? Portanto, numa primeira fase, nós aprendemos isto de uma forma intuitiva, com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos professores, e depois, a certa altura, a partir de determinados momentos da nossa vida, nós passamos a aprender isto à força, não é? Temos de pagar impostos, porque se não pagarmos impostos, penhoram-nos as contas bancárias, impõem-nos o pagamento de penas, de multas, de coimas, etc. E, portanto, não temos outro remédio senão mesmo pagar os impostos, não é? Queremos conduzir automóveis, temos de tirar a carta, temos de aprender o código, não é? Temos de saber que nas estradas se conduz pela direita, que temos de parar nos sinais vermelhos, que temos de ceder a propriedade a prioridade a quem se apresenta pela direita, temos de saber estas coisas todas. E temos de as aplicar na prática depois, não é? Porque senão, pimba, lá vêm as multas do costume, não é? Não podemos atravessar traços contínuos, não é? Pelo menos quando a polícia estiver a ver. Eu uma vez estava a sair de uma rua ali que vai dar a Júlio Diniz.
não podia virar para a esquerda porque havia um traço contínuo. Eu olhei para os dois lados, dava-me jeito de virar à esquerda. Eu olhei para os dois lados, não vinha ninguém, pensei, não há perigo. E virei à esquerda. Azar dos távoras, tinha um carro da polícia mesmo atrás de mim. Isto é rigorosamente verdade, hein? Atrás de mim. E, portanto, eles viraram atrás de mim e eu vi, a única coisa que eu vi foi as luzes azuis no meu retrovisor e pensei, pronto, estou feito ao vivo. E eles estavam mais escandalizados comigo por eu ter feito aquilo nas barbas deles do que propriamente pela transgressão em si, percebem? Portanto, o homem, o polícia, estava mais escandalizado, porque ele, a primeira coisa que ele me disse, então, passa por cima do traço contínuo à nossa frente, portanto, a exclamação dele foi, não foi, então passou pelo traço contínuo, não foi isso, foi, passou pelo traço contínuo à nossa frente, percebem? Isso ainda o escandalizou mais. Portanto, nós a partir de certa altura depois começamos a ter consciência de que estamos a aprender regras, certo? Mas no início, esta aprendizagem é intuitiva. E é tão intuitiva que nós nem damos por isso. Nós nem percebemos que agimos como agimos por causa desta aprendizagem das regras que vamos tendo ao longo do tempo. Certo? Bom, era isto que eu tinha para vos dizer. Espero não ter sido demasiado maçador. Espero que tenham gostado minimamente disto, ou maximamente, se for possível. E se decidirem aprender direito, podem ter a certeza que é uma coisa... para mim é apaixonante, não é? Porque isto mexe com aquilo, com aquilo que é mais interior de cada um de nós. Não é? As pessoas pensam que não, mas sim. O direito mexe... Há um autor americano que diz que uma pessoa, depois de fazer uma profissão jurídica, já não é mesmo. Depois de fazer uma formação jurídica, peço perdão, já não é mesmo. O direito muda-nos, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de falar até. Quem nota isso são os amigos e a família, que acham sempre que nós somos uns chatos, somos uns tipos, começamos a ser muito mais rigorosos na linguagem, começamos a ser, mas tu disseste isto, mas isto quer dizer o quê exatamente? E tal, então não é assim que se diz, não sei, percebe? Começamos a ser parecemos o grilo falante, aquela consciência dos nossos amigos. Portanto, se decidirem fazer o curso de Direito, seja onde for, se decidirem fazer na Católica, pois serão muito bem-vindos, como é evidente, não é? Se decidirem fazer noutro sítio qualquer, pois boa sorte, corra tudo muito bem e que consigam depois realizar o vosso sonho de pessoas, não é? E o vosso projeto profissional, está bem? Tive muito gosto em estar aqui convosco, agradeço muito a vossa presença